Boa noite para você que está aqui assistindo essa nossa atividade, que é uma aula pública, um aulão, um masterclass de direito administrativo sobre o direito administrativo na pandemia, né? Desde março do ano passado, estamos há um ano vivendo sob circunstâncias muito alheias à nossa vontade, né? De muitas restrições, né? Também de muito medo, muita esperança. E vivemos, né, uma situação muito complicada, com milhões de pessoas infectadas no nosso país e o número de mortos, infelizmente, batendo os 300 mil. Né? Todos nós estamos vivendo sob circunstâncias, né, extremamente adversas e que têm demandado, de alguma forma, é, algumas, algumas medidas, né, alguns atos administrativos oriundos dos gestores, principalmente municipais e estaduais, e é mais ou menos sobre isso que a gente está trazendo um convidado muito especial, que é um grande amigo, que a gente até abusa ele porque ele não sabe dizer não para a gente. Né? E a gente vai aqui colocar no ar o professor Rafael Freire Ferreira, né? Boa Professor noite, muito obrigado. O professor Rafael, que é professor de Direito Constitucional e de Direito Administrativo da UniFTC, é egresso também daquela instituição, é mestre pela Universidade Livre de Lisboa, não, Autônoma de de Lisboa. Autônoma de Lisboa. Autônomo, livre, e também é doutorando pela mesma universidade. Seja bem-vindo, Rafa. Mais uma vez, né? A gente conversa. Era sempre um prazer. E eu vou dando boa noite aqui ao pessoal. Nani, Helena Martins, seja bem-vinda. Eloá Bondezan, Bruno Ramos, Renata Pereira, Wellington Pereira. O pessoal que está aqui, né, dando boa noite já, se manifestando. Que muito bom ter vocês por aqui. Essa é uma atividade inicialmente, né, realizada para o pessoal matriculado em Direito Administrativo 1 da Universidade Estadual de Santa Cruz, do nosso curso de Direito, no semestre 2021.1. Mas a gente também, né, como é aula pública, a gente convidou um monte de gente para estar aqui, porque, afinal de contas, ouvir Rafael Freire Ferreira é sempre um prazer, né? E eu não me canso de elogiar, né, Rafael, que é um grande amigo, um grande irmão, e um cara que é estudioso, né? Ele está trilhando os passos de um antigo professor nosso, Carlos Walder, que a gente costuma dizer que Carlos Walder dá um espirro e escreve um livro. Né? E Rafael está indo mais ou menos nesse caminho. Já escreveu vários livros, um deles, inclusive, aqui, olha, o Manual Objetivo de Direito Administrativo, que a gente tem recomendado na nossa disciplina, e que agora está preparando a segunda edição, né, Rafael? Com certeza, com certeza. Olha, Alcides está aqui, ó. Alcides Bulhões, presidente da OAB de Valença, grande amigo, grande irmão. Coisa boa de ver aqui. Pelo nome, eu creio que a Helena Martins é advogada aqui em Itabuna, nossa amiga. Helena Martins, isso. Alcides Bulhões, também um grande amigo nosso. Um abraço a todos. Pois é, Glória Maria, Wellington já falei, Gustavo Teixeira, Paulo César, não sei se é Paulo Calheira, é nosso aluno, Stephanie Gregório, Jéssica Alves, Agrícia, e Alcides aqui, já dizem que não poderia perder. Ele está aqui com certeza por sua causa, Rafael. Rapaz, é muita generosidade. E, gente, como nós temos, né, horário limitado, nós vamos passar logo para Rafael, tá? Eu vou sumir aqui da tela já e deixar aí à vontade para Rafael falar, fazer a exposição dele. A gente vai continuar colocando aqui, né, nos nossos comentários, o lembrete para que você possa participar. Tá? Não deixe de participar, fazendo seus comentários e também dirigindo as suas perguntas
para o professor Rafael, para que ele possa responder logo depois da sua exposição. Quando nós estivermos próximos da finalização, nós vamos liberar também um link de formulário para você registrar lá a sua presença, né? Independente de você ser, né, estudante da nossa disciplina, registre sua presença aqui, né, para a gente saber, né, ter uma ideia aqui do pessoal que está participando. Rafael, a palavra é toda sua, meu irmão. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por, mais uma vez, nos conceder esse espaço, pela confiança sempre depositada aí em nós. Eu sei que é muita generosidade, como eu falei de Alcides, sua também, em sempre estar aqui nos dando lugar de fala, né? Eu gostaria de saudar aí os nossos alunos, todos os acadêmicos presentes, os profissionais, nossos colegas também, e, além dos agradecimentos, fazer uns esclarecimentos iniciais, né? Eu não costumo jamais, ao defender algum tema, fazer esclarecimento inicial, simplesmente defendo. Mas como nós vivemos em um tempo de crise, é sempre bom que a gente faça uma introdução antes de falar do tema, para que o pessoal entenda exatamente aquilo que a gente está trazendo e entenda que é uma discussão meramente técnica, é uma discussão jurídica. Isso não quer dizer necessariamente que na nossa vida a gente tome alguns posicionamentos aí contrários à pandemia. Isso não existe. Não, aqui não é lugar para negacionista, não é verdade? E isso não tem nada a ver com política, obviamente, não tem nada a ver com política. Tem a ver com sermos cidadãos, tem a ver com sermos cumpridores dos nossos deveres, porque a nossa Constituição não é feita apenas de direitos, mas também de deveres, e nós temos deveres dentro desse Estado democrático. Rousseau já dizia que existe aí o nosso contrato social, né? Então, nós todos fazemos parte desse contrato social e devemos respeitá-lo. Então, esses deveres são muito importantes para que esse contrato social realmente tenha um bom andamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso tema de hoje, direito administrativo na crise, converge diretamente com as medidas que estão sendo tomadas na pandemia, certo? Como o professor Guilherme bem sabe, eu passei essa pandemia toda isolado na zona rural. Como a internet chegava até a mim e eu tinha a opção de estar trabalhando online, eu optei em isolar e não estar aí correndo esses riscos que a pandemia traz. Entretanto, não é porque nós estamos nessa condição de cumpridor dos deveres aí de forma bastante severa, como eu estou, que a gente deixa de ter lucidez. Não é por isso que nós deixamos de analisar o direito, né? Obviamente que no direito sempre vão ter análises em contrário. Obviamente que no direito as opiniões diversas são saudáveis. Então, aqueles que discordarem e tiverem aí posicionamentos diversos, pode trazer os seus questionamentos no chat, que será um prazer debater aqui com vocês. Pois bem, renovo aí meus agradecimentos ao professor Guilherme e aos colegas estudantes e os profissionais que estão aqui presentes hoje nos prestigiando. Gente, por que nós nomeamos essa palestra como o direito administrativo na crise? Porque surgiu com a pandemia uma parte da doutrina falando em direito administrativo da crise. Nós falamos na crise no nosso tema, mas eles têm nomeado o direito administrativo da crise. Então, existe um movimento falando que em um momento de grande comoção social, em um momento de urgências, de necessidades urgentes, é necessário que o direito sofra adaptações. Então, os defensores desse direito administrativo da crise, o que eles pregam, na verdade, é um direito da crise, não apenas administrativo, porque as mudanças que eles pregam estão diretamente na nossa Constituição. Então, a gente tem que falar de direito constitucional
e tem que falar de direito administrativo. Então, a gente pensar nessa ideia de como seria esse direito da crise é um banquete, né, gente? Nós temos aí inúmeras decisões, inclusive do STF, que é a decisão que eu mais vou contestar aqui hoje. É a decisão que eu me coloco totalmente contra a do STF. E temos inúmeros atos administrativos ocorrendo em todo o Brasil, por meio de decretos formulados pelos prefeitos e editados, né, formulados não, editados pelos prefeitos e pelos governadores. Mas, pensando no nosso direito administrativo, pensando no nosso direito constitucional, essas decisões são bastante estranhas. Eu ainda não consegui compreender bem, e o STF, a gente sabe que toda vez que é favorável a algo, ele vai criar sua tese, obviamente. E ele é o guardião da Constituição, ele é quem tem o poder de fazer a interpretação constitucional, aquilo acaba valendo e aquilo acaba tendo que ser obedecido. Né? Tem o efeito erga omnes, basta nós obedecermos. Mas não é o fato de termos que obedecermos uma decisão judicial que nos faz, que nos retira a lucidez. Não, então a gente pode sim contestá-la. Inclusive tem várias ações aí de direta de inconstitucionalidade tramitando nesse sentido, que a gente ainda não sabe no que vai dar. Eu sei que o STF vai manter o posicionamento dele, porque eles vão fazer de tudo para que aquele posicionamento dele continue valendo e sendo justificado. Entretanto, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí. Mas o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Como estudantes do direito que nós somos, nós não podemos nos permitir a simplesmente fazer interpretações constitucional, o que vai resvalar diretamente do direito administrativo, como vocês vão ver aqui, fazer interpretações constitucionais por conveniência. Ok? Nós não podemos simplesmente... Quando eu falo conveniência, eu não estou falando de questões pessoais, né? Pode ser questão pessoal, como pode ser uma conveniência política, ou como pode ser uma conveniência de momento, de fatos, né? Razões de oportunidade ou conveniência, que é o mérito administrativo, que se ainda não estudaram, vocês vão estudar nessa matéria, o que é o mérito administrativo, que é quando a administração pública age por oportunidade ou conveniência em obediência ao interesse público. Então, pessoal, pensando nisso tudo, nós percebemos que nós temos aí decisões que estão circundando a pandemia, né? E existe um movimento sugerindo que isso é um novo direito. Então eu parei para pensar, se nós temos um novo direito, então nós temos uma nova Constituição? Não, não temos. A nossa Constituição ainda não foi revogada, ainda não teve uma convocação de um poder constituinte originário, convocando para fazer uma nova Constituição, então ela ainda está em pleno vigor. Então, enquanto ela estiver em vigor, ela tem que ser obedecida. E se a gente voltar na história constitucional, a gente vai perceber que a obediência à Constituição é o que faz um regime democrático. Obediência à Constituição é o que faz com que os regimes totalitários, os regimes ditatoriais, não vençam. Porque a partir do momento que a gente começa a relativizar o direito, e principalmente relativizar a Constituição, nós estamos deixando que a arbitrariedade comece a dominar o cenário. Então as decisões arbitrárias começam a surgir, seja do judiciário, seja do legislativo, seja do executivo, e aí nós passamos a viver numa espécie de ditadura. Tem várias formas de ditadura. Então isso a gente não pode, de forma alguma, permitir, jamais. É isso? E mais, a gente não pode também pensar em novo direito. Pensar em direito constitucional da crise ou direito administrativo da crise, não. O direito já existe e a gente tem que pensar quais são os mecanismos de enfrentamento da crise e não criar um novo direito, porque a nós não é permitido isso. A gente deve obediência ao que está posto, certo? E mais, a Constituição existe para limitar justamente os nossos poderes. Quem está aí no alto escalão, os chamados agentes políticos, que está dentro do judiciário, está dentro do legislativo, está dentro do executivo, está dentro do Ministério Público, está dentro dos tribunais de contas, está dentro das defensorias, os agentes políticos, que é o alto escalão do nosso
da nossa administração pública, do nosso poder público, eles devem total obediência à Constituição. A Constituição serve para limitá-los. Essa é uma das funções básicas do nosso direito constitucional, gente. Limitar o poder estatal. Volte na história, gente. Vocês vão perceber que no longo da história todas as lutas foram revoluções, foram em prol de direitos fundamentais, foram para que as cartas magnas constitucionais surgissem e passassem a defender direitos de forma expressa. Você pode chegar lá desde 1050, na invasão normanda da Inglaterra, você vai evoluindo na Inglaterra no berço fundamental, que é o berço dos direitos fundamentais. Você pega a Carta de João Sem Terra como um dos marcos aí de virada de mesa, né? Porque apesar do cidadão ainda não estar sendo privilegiado como um todo, mas já estava diminuindo o poder estatal, o poder do rei. Você vai para a Revolução Inglesa, a Carta de Direitos está em vigor até hoje, evolui para a Revolução Americana, que é outra revolução que influenciou demais, com Carta de Direitos até hoje também em vigor, né? A Revolução Inglesa lá em 689, a Americana em 776. Um pouco depois, 789, a Revolução Francesa, mais uma Carta de Direitos que está em vigor também até hoje, sempre depois vem inúmeras outras cartas, né? Carta de Direito Internacional de Direitos Humanos, por aí vai. Muita coisa surgindo a partir de revolução, sempre pensando em limitar o poder do Estado. Então a gente tem uma conquista histórica, a gente tem algo a ser preservado, a gente não pode abrir mão dos nossos direitos fundamentais. E aí, antes da gente entrar, obviamente, nessas discussões técnicas, eu chamo mais uma reflexão. Será realmente que é necessário estar sempre tirando os nossos direitos fundamentais para que o Estado atinja seus objetivos? Será que realmente é necessário? A gente tem um problema grave de saúde pública há muito tempo, não só saúde pública, né, como a nossa educação pública, nosso transporte público, enfim, os serviços públicos em geral, como você já sabe como funciona no Brasil. Mas vamos falar da saúde pública, porque estamos falando de pandemia. Nós temos uma gravidade na nossa saúde pública, não é de hoje. Pessoas morrendo por falta de atendimento. Então, será que é realmente tirando direito fundamental que isso vai ser resolvido? Ou nós temos um grave problema que não surgiu na pandemia, que já é velho, que é o verdadeiro problema? Entende? Então, será que realmente estão cuidando do que deveriam cuidar ou estão fazendo firula? Essa é a minha reflexão. Não estou afirmando, né, gente? Mais uma vez, teve um aluno nosso que deu boa noite agora há pouco, que ele fala direto. Obrigado, professor Oscar. Professor Oscar é meu professor em administração. Sou também aluno aí da UESC, né, em administração. Teve um aluno meu aí que toda vez que eu posto alguma coisa, Eilan, que deu boa noite a gente, boa noite, Eilan, ele falou, ele toda vez vai e comenta assim, professor, cuidado que o STF pode mandar lhe prender. Porque nós estamos vivendo aí a ditadura da Lei da Segurança Nacional, né? Todo mundo agora quer usar a Lei de Segurança Nacional para aplicar a censura aqui no Brasil, né? É o que está acontecendo. Então, a gente tem que sempre ter cuidado realmente com aquilo que a gente coloca. Então, por que eu estou falando isso? Minhas colocações são meramente técnicas. São reflexões. Não por medo, que eu vou me posicionar. Não é por medo. Mas para mostrar que a gente pode sim contestar o que o STF fala. Nós somos estudantes de direito. Se nós não podemos contestar uma decisão judicial, quem mais vai contestar? Somos nós que temos o poder de estudar e contestar. Se isso realmente vai ser aceito como algo a valer para todos, aí já é outra história. Mas nós temos que exercer o nosso papel jurídico, que é uma função social, de não aceitar as coisas simplesmente como elas são impostas. Tá? Porque, volto a repetir, nós estamos enxergando aí, estamos vivendo a relativização do direito, sobretudo da nossa Constituição. Não é? Eu não estou afirmando com isso, pessoal, que o nosso direito deva ser estático. Não é isso. Ele realmente precisa ter um movimento, ele precisa acompanhar a evolução da sociedade. Mas ele tem que fazer isso dentro das regras pré-estabelecidas. A gente precisa fazer isso dentro de uma estrutura jurídica já sedimentada, dentro de uma estrutura constitucional já consolidada. Entende? E isso não pode acontecer à revelia dos direitos fundamentais. Eu já falei para vocês a importância dos direitos fundamentais de limitador do Estado e a luta histórica que a gente, apesar de falar muito resumidamente, mas falamos aí
que foram conquistas históricas que a gente não pode abrir mão com tanta facilidade, né? É fruto de luta histórica. São marcos civilizatórios. Eu gosto sempre de afirmar isso. Os nossos direitos individuais fundamentais é um marco civilizatório. Ok? Então vamos lá. É indiscutível que existe uma crise no momento, existe a pandemia, isso é uma crise. Demanda regulamentos urgentes, ajustes regulatórios urgentes, emergenciais, isso é inegável. Ok? Mas o que é que fala os defensores do direito administrativo da crise? Eles usam os princípios como algo absoluto, como se os princípios realmente eles fossem a salvação do universo. Mas, gente, nós sabemos que os princípios ele tem duas funções básicas. A primeira função do princípio... na verdade, não existe primeira e segunda. As duas funções se misturam. Quais são as duas? Ele tem a função hermenêutica, que é interpretar o direito, e ele tem função integrativa, que é preencher as lacunas deixadas pelo direito. Se as leis estão deixando lacunas, os princípios ajudam a preencher essas lacunas. Mas jamais, jamais, jamais eles podem ir de encontro a regramento constitucional expresso. Isso não está deixando lacuna. Isso não está deixando margem para interpretação. Entende? Há coisas que precisam ser interpretadas, há coisas que já são objetivas, já estão determinadas. É sobre isso que a gente vai falar agora. Um dos ministros do STF, se eu não salvo engano, foi o Luiz Fux, ele falou: diante de uma necessidade, deve cessar a letra fria da lei. Eu viajei nessa frase do ministro, deve cessar a letra fria da lei. Eu falei, rapaz, então por que não cessa a letra fria da lei em tantas outras situações convenientes para o interesse público? Quantas vezes nós tivemos aí prefeitos, não estou aqui fazendo juízo de valor se o prefeito foi bom ou ruim, mas nós vimos prefeitos sendo condenados e ficando inelegíveis porque utilizou um dinheiro da forma errada, um crédito que era obrigado a utilizar em um lugar, utilizou no outro. Ele não roubou, ele não lesou o erário, ele não enriqueceu ilicitamente. Entretanto, ele usou o crédito de forma errada e ficou inelegível. Mas às vezes ele fez aquilo para atingir o interesse público. Se eu for seguir a fala do ministro, então esse prefeito não deveria ter sido condenado, porque ele fez em prol do interesse público. Mas não é assim que funciona. O artigo 37 da Constituição, ele traz 5 princípios básicos, que é o LIMP, que a maioria aqui já deve ter lido, que diz que a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência são princípios obrigatórios dos nossos poderes, de toda a nossa estrutura. São princípios obrigatórios. E aí está o princípio da legalidade. O que fala o princípio da legalidade no direito administrativo? Totalmente contrário àquilo que vocês estudaram em direito constitucional no artigo 5º. No artigo 5º lá está falando em poder ou não em virtude de lei. Nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer algo. Não é isso? Inciso 2, né, gente? Salvo engano, não estou com a Constituição aqui aberta. Somos obrigados a fazer algo ou deixar de fazer em virtude de lei. A administração pública é o contrário. Só faz o que a lei permite. O administrador público não pode fazer algo à revelia da lei. Tem que estar previsto em lei. Isso é regra absoluta. Ok? Quando você tem as situações em que não tem lei específica, mas você tem alguma lei geral permitindo que ele haja com discricionariedade, mas ainda assim tem uma lei por trás daquilo. Ele jamais pode agir sem ter uma lei o amparando. Se ele faz isso, ele está descumprindo o princípio básico, que é o princípio da legalidade, que está lá no artigo 37. Então, nós estamos diante de algo que nos engessa. Se é para a gente falar em princípios, já estou colocando o primeiro princípio aqui que nos engessa. Se quiser fazer um paralelismo jurídico para me dizer que a administração pública pode agir sem previsão legal, você está mudando toda a história do direito administrativo. Porque foi assim que sempre funcionou. Desde quando surgiu lá com Dom Pedro, veio da França, o berço do direito administrativo, inserido no Brasil por Dom Pedro. Desde quando o direito administrativo é direito administrativo, é assim que funciona. Se você está mudando agora, você está desconstruindo tudo e está indo de encontro à determinação constitucional. Existe, além desses princípios básicos, existe um princípio basilar, alicerce, que é basilar do direito administrativo, que é o interesse público.
Ele divide em dois subprincípios: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Ele é supremo e ele é indisponível. Tem sempre que buscar o interesse público, mas nunca sem lei. Nunca. Porque se você não faz de acordo com uma lei mandou, você não está seguindo o interesse da coletividade. Porque isso foi justamente um freio para que nossos governantes não fizessem o que bem entendesse. A gente não pode regredir nisso. A gente sabe que nós vivemos num país extremamente corrupto. Se a gente começa a relativizar a legalidade, gente, a coisa não vai andar. Vocês sabem isso tanto quanto eu, não é? Então, quando o STF decidiu que estados, entrando agora na discussão técnica, quando o STF decidiu que estados e municípios poderiam, a decisão falava o seguinte, poderia determinar isolamento social, quarentena, fechamento do comércio e restrição de locomoção. Isolamento social e restrição de locomoção são dois pontos extremamente complicados, porque você tem um amparo legal para fazer isolamento social de quem realmente está contaminado, porque o próprio Código Penal diz que se você conscientemente você está contaminado e passa a disseminar esse vírus, você está cometendo crime, não é isso? Mas é para a pessoa que está contaminada. Quem não está contaminado não está disseminando nenhum crime, então ele não está cometendo o fato típico, certo? Então o isolamento ele cabe realmente para quem está contaminado. A restrição de locomoção é o ponto controverso que a gente vai discutir ao longo de hoje. Fechamento do comércio e quarentena, isso aí é possível, sabe por quê? Porque já está consolidado na lei que os municípios, o Estado também, ele tem o poder de polícia. Então ele pode agir de forma a controlar o comércio. Por exemplo, em vez de você restringir o horário comercial, que para mim você aglomera mais, porque você está concentrando mais pessoas em um horário mais curto, porque para mim a ideia seria ampliar e não reduzir. Se você reduz muito isso, eu não sei se é uma medida tão eficaz, porque a gente não tem estudos nada sobre isso até hoje, se é uma medida tão eficaz quanto você, por exemplo, exercer o seu poder de polícia. Na prática, professor, como seria? Você tem poder de advertência, você tem poder de suspensão, você tem poder de fechamento do estabelecimento, você tem poder de multa. Basta o nosso legislativo municipal sentar ali na cadeirinha e criar as leis específicas sobre isso, porque não pode ser também sem lei, já falamos sobre isso. Mas nosso legislativo municipal, infelizmente, não tem tempo, né, gente, para estar criando lei. Tem tempo para estar discutindo o sexo dos anjos. Então, se você bota os fiscais na rua e tem um comércio que não está seguindo as normas, está deixando entrar mais gente do que o permitido, aglomerando ali dentro, permitindo que pessoas entrem sem máscara, não disponibilizando álcool em gel, ou seja, não colocando ali as regras de distanciamento dentro do seu estabelecimento, você pode chegar lá e advertir, ou multar, ou suspender o funcionamento, ou até fechar aquele estabelecimento. É poder de polícia, está nas mãos da administração pública isso. Ele tem um poder para isso. Mas não. Isso dá muito trabalho, né, gente? Fica muito mais fácil você fazer o quê? Fecha tudo. Fecha tudo. Eu cansei de, quando eu preciso sair, que eu saio pouquíssimas vezes nessa pandemia, sair para ir no mercado, na farmácia, passo os bares estão lotados. Passo na beira da praia, as praias lotadas, em momento específico, obviamente. Então, será que realmente a culpa é lá do comércio? Festas clandestinas rolando, enfim, aglomerações à torta e direito. Será que realmente é no comércio que a contaminação está acontecendo? Aí eu comecei a pensar sobre isso. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fui analisar a questão do lockdown, que é agora a restrição de locomoção que eu passo a entrar a partir desse momento aqui, né? Gente, nossa Constituição é muito clara. Eu sempre ensinei meus alunos em sala de aula, em Direito Constitucional 1, eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Eu tenho 11 anos na docência. Eu sempre ensinei os meus alunos que o direito de locomoção ele não pode ser restringido de qualquer maneira. Você pode ter uma restrição de direito de locomoção, esse direito individual, claro, obviamente, flagrante delito, mandado judicial. Agora, uma restrição
de maneira assim coletiva, como está acontecendo, nossa Constituição é muito clara. Isso só pode ocorrer em estado de sítio. Está lá na Constituição, não é Rafael que está falando. Então, quando a gente pensa em estado de sítio, a gente tem que ir primeiro para o artigo 21 da Constituição Federal. O inciso 5 ele deixa bem claro que quem tem competência para decretar estado de sítio é a União. Isso é competência exclusiva. Quem estuda direito constitucional, que vocês todos já estudaram, então já estão em direito administrativo, já passaram para o constitucional. Você sabe o que é competência exclusiva, não pode nem ser delegada. Não pode ser objeto de delegação, porque no artigo 21, 22, 23, 24 tem competência exclusiva, privativa, comum e complementar, não é isso? A exclusiva não pode nem ser delegada. Então a União é que cabe esse estado de sítio. Também o estado de defesa e intervenção federal, né? E quem é o chefe da União? Né? O chefe da União é o presidente da República. Que a gente vai falar dele daqui a pouco. Aí você vai... a União decreta, beleza. Esse decreto vai para onde? Para o Congresso Nacional. O artigo 49 diz isso. Inciso 4. Ele fala que o Congresso Nacional é competente para aprovar ou não esse estado emergencial. Ok? Aí vem o artigo 84, lá no inciso 10, diz que o presidente da República é que vai ser o responsável por esse decreto. É ele que vai fazer esse decreto. Aí ele vai nomear, dizer quais são as medidas a serem tomadas, nomear um interventor, dizer as áreas que serão afetadas, e pode restringir ali o direito de locomoção, inclusive, por aí vai. O interventor que vai cuidar de tudo isso, e ainda mais. Você vai lá para o artigo 90, diz que tem conselhos a serem ouvidos, tem que ouvir o Conselho da República e tem que ouvir o Conselho da Defesa Nacional. Aí, gente, eu fiquei olhando assim, com o presidente da União, o presidente da República decreta, manda para o Congresso Nacional dizer se aprova ou não, ouve o Conselho da República, ouve o Conselho de Defesa. Será que nosso legislador constituinte estava realmente muito enganado? Ou ele pensou naquele momento, em momentos de crise, quem estudou direito constitucional 1 vai lá naquela partezinha, é um tópico que a gente fala assim, os elementos da Constituição. A gente vai vendo quais são os elementos da Constituição. Um desses elementos tem lá os elementos de estabilidade constitucional. Vocês lembram disso? Estabilidade constitucional. Vem estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Então, nosso legislador constituinte, ele se preocupou, não, Marcondes, não foi decretado, na hora nenhuma. Então, o nosso legislador constituinte, ele se preocupou em um momento adequado, quando houvesse instabilidade constitucional, que tivessem mecanismos já adequados para conter essa instabilidade. Gente, se isso é bom ou ruim, isso é uma discussão que deve ser feita, mas nós estamos falando de cláusula pétrea. Se estamos falando de cláusula pétrea, é uma discussão que tem que partir para uma nova Constituição. Enquanto essa existir, a gente tem que obedecer. Então, mas nosso presidente não faz nada em relação à nossa pandemia. Beleza, concordo com você. Mas aqui eu não estou discutindo atitudes políticas de prefeito, de governador, de presidente. Eu estou discutindo os atos. Os atos. À luz da nossa Constituição Federal. É isso que eu estou fazendo. Então, aí eu vou fazer um adendo. Se o nosso presidente não faz o que deveria fazer, existe uma coisinha muito, muito bonitinha na Constituição chamada crime de responsabilidade. Que sejam movidos crimes de responsabilidade contra ele, que pode gerar, inclusive, impeachment. Aí é outra história, uma conversa para outro momento. Não estamos falando disso aqui no momento. Estamos falando aqui de usurpação de competência constitucional. O que o STF fez foi infringir praticamente todas as cláusulas pétreas. Olhe bem, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele deixa bem claro que nós temos 4 cláusulas pétreas. Nós temos lá o voto, né, não necessariamente nessa ordem, porque, como eu disse, eu não estou com a Constituição aberta aqui no momento, então não necessariamente nessa ordem. Então nós temos o voto, que é direto, secreto, periódico universal. Nós temos a forma federativa de Estado. Nós temos os direitos e garantias individuais e temos a separação dos poderes. Se nós acabamos de falar que para você decretar
algo restringindo o direito de locomoção, porque lockdown é restringir o direito de locomoção, só pode fazer através de estado de sítio, porque é isso que fala a Constituição, é a única forma de restringir o direito de locomoção, nós estamos falando aí de um direito individual constitucional, está lá no artigo 5º. Se alguém puder me ajudar e olhar qual é o nosso inciso, eu acho que é o 15, né, gente? Eu acho, mas se alguém puder olhar e confirmar. Então, nós temos lá direito de locomoção. Somos livres para ir e vir no território nacional, não é isso? Em tempos de paz. Em tempos de paz. Porque decretando estado de sítio deixou de ser um tempo de paz, né? É um estado de emergência. Então, está infringindo um direito constitucional individual, é um direito fundamental individual que só pode ser restringido por estado de sítio. Então, a primeira cláusula pétrea que foi aí afetada. Segunda, forma federativa de Estado. Se a competência é da União e você permite que um governador ou um prefeito decrete isso, você está usurpando a competência de uma autoridade. A autoridade, você está acusando isso. Então, você está usurpando a competência constitucional de um e dando a outro. Você está ferindo a cláusula pétrea, forma federativa de Estado, porque são unidades federativas. Municípios, estados e União. Né? Outra forma de federativa que está sendo aí... outra forma federativa, não, desculpa. Outra cláusula pétrea está sendo ofendida, separação dos poderes. Por quê? Porque isso é executivo e legislativo. Executivo decretando e legislativo aprovando. Os decretos estão sendo feitos por governadores e prefeitos e não está passando nem pelo legislativo local, né? Até porque esse procedimento não existe na Constituição, porque eles não deveriam nem estar fazendo. Então você está usurpando a competência de determinados poderes. Você está infringindo mais uma cláusula pétrea. Então, aí quando você fala, por exemplo, lá dos decretos, não existe previsão legal, então você está infringindo o princípio da legalidade. Além de todas essas cláusulas pétreas que eu acabei de aqui colocar. Então você tem toda uma instabilidade jurídica acontecendo no país por conta de uma decisão do STF. Aí qual é, gente, a reflexão que eu estou trazendo com essa situação? Tudo bem, eu fui o primeiro a falar que eu sou a favor do isolamento social. Eu sou totalmente a favor da vacina, estou esperando minha vez. Não estou aqui discutindo nada disso. Eu estou em quarentena junto com minha família e aqui em casa todo mundo já entendeu desde o início como tem que ser. É dessa forma e acabou. Não estou discutindo isso. Isso é um dever meu de cidadão. Mas o que está acontecendo, você tem que pensar em algo mais à frente. Se fazem isso agora com isso, o que custa outras decisões relativizando a Constituição em outros pontos? Vocês não podem não lembrar, mas Eduardo Cunha, lembra daquele Eduardo Cunha que era deputado? Vocês lembram do cidadão? Simplesmente, ele conseguiu reapreciar a mesma emenda constitucional no mesmo ano legislativo. O que é que diz a Constituição, gente? Que uma proposta de emenda que foi rejeitada naquele ano não pode ser novamente colocada para deliberação. Aí vai ter que esperar o ano seguinte, não é isso que diz a Constituição. Ele conseguiu colocar lá. Ele reapreciou e aprovou, inclusive, o que tinha sido rejeitado. Se eu for aqui relacionar as inúmeras decisões do STF, por exemplo, que eles mesmos se contradizem, vamos lá. Eu tenho um livro aqui que está do meu lado, que eu fiz questão de deixar ele aqui do lado para poder abrir umas partes dele, do ministro Alexandre de Moraes. O livro de direito constitucional do ministro Alexandre de Moraes contradiz a própria decisão do Supremo que a gente está contestando aqui agora. Entende? Uma das primeiras coisas, né, esse livro meu, deixa eu olhar aqui o ano dele, é o ano 2015. Ano 2015, o livro de direito constitucional do ministro. Na página 138, ele afirma o seguinte, vou ler para vocês. Trata-se, porém, eu estou com o livro aberto aqui na minha frente, trata-se, porém, de norma constitucional de eficácia contida, cuja lei ordinária pode delimitar a amplitude, a lei pode delimitar a amplitude, por meio de requisitos de forma e fundo, nunca, obviamente, de previsões arbitrárias. Assim, poderá o legislador ordinário, está falando do legislativo do Congresso Nacional, estabelecer restrições referentes a ingresso, saída, circulação interna de pessoas e patrimônio,
Sabe o que é que o ministro está analisando aqui no livro dele? O direito de locomoção. Ele está falando que não pode ter previsões arbitrárias, que apenas o legislativo pode estabelecer restrições. Ele está falando isso no livro dele. Não sou eu. Na página 839, sabe o que ele fala no livro dele? Ele fala assim: sistema constitucional da crise, consistente em um conjunto de normas constitucionais. Eu estou fazendo citação, gente, para mostrar que realmente está lá. Livro, ano 2015, página 839. O sistema constitucional da crise, quando ele fala desses mecanismos, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Ele fala assim: consistente em um conjunto de normas constitucionais que, informadas pelos princípios da necessidade e da temporariedade, tem por objeto as situações de crise e, por finalidade, a mantença ou restabelecimento da normalidade constitucional. Ele mesmo está dizendo no livro dele que esse sistema constitucional da crise, que é estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, são os mecanismos adequados para normalizar o nosso Estado democrático de direito. Vou mais à frente, utilizando a fala do próprio ministro, certo? Na página 840, olha o que ele fala. Assim, será possível ao Poder Judiciário reprimir eventuais abusos e ilegalidades cometidas durante a execução das medidas de estado de defesa ou estado de sítio, inclusive por meio de mandado de segurança e habeas corpus, pois a excepcionalidade da medida não possibilita, olha, presta atenção nisso, a total supressão de direitos e garantias individuais, e tampouco configura um salvo-conduto aos agentes políticos para total desrespeito à Constituição e às leis. Olha o que ele que está dizendo, não sou eu, que não pode ter uma total supressão dos nossos direitos. E é o que está acontecendo com o lockdown. Ainda na página 240, ele complementa, ele fala: a doutrina dominante entende impossível, por parte do Poder Judiciário, a análise de conveniência e oportunidade para a decretação de estado de defesa, estado de sítio, por aí vai. Ou seja, ele está dizendo que o Poder Judiciário não pode fazer isso, mas eles fizeram. O STF fez. Né? Mais um trechinho do livro do nosso ilustre ministro, na página 797. Portanto, não terá cabimento a interpretação constitucional, conforme a Constituição, quando contrariar texto expresso da lei, que não permita qualquer interpretação em conformidade com a Constituição, pois o Poder Judiciário não poderá, substituindo-se ao Poder Legislativo ou o Executivo, atuar como legislador positivo, de forma a criar um novo texto legal. Ele está dizendo que o Poder Judiciário não pode fazer isso, mas foi o que eles fizeram. Eles criaram um novo texto legal, permitindo que governadores e prefeitos restringissem o direito de locomoção. Foi exatamente o que ele fez. Ele foi o relator do caso. Mas ele está dizendo no livro dele, na página 697, que isso não pode ser feito pelo Poder Judiciário. Ele complementa: nessas hipóteses, o Judiciário deverá declarar a inconstitucionalidade da lei. Para mim, foi muito forte quando o livro fala assim: o Judiciário não pode substituir o Legislativo. Sabe por quê, gente? Porque sabe qual é a função de um poder legislativo? Se o nosso poder legislativo não presta, a culpa é nossa. Se ele não faz o que deveria fazer, a culpa é nossa, porque é a gente que está elegendo esse povo lá. Então, não vamos agora transferir responsabilidades. A responsabilidade é nossa. A importância do legislativo para um Estado democrático de direito é total. É a partir dali que o direito vai ser concebido. É a partir dali que as normas vão ser concebidas. E é ali que tem a competência constitucional para isso. O próprio ministro Alexandre de Moraes falou no livro dele, agora eu li para vocês: o Judiciário não pode usurpar, substituir a competência do Legislativo. Pertence a eles, não ao Judiciário. Se não está bom, se não está sendo suficiente para atender a nossa realidade, temos que pensar em uma nova Constituição. Mas enquanto essa existir, nós estamos falando... o 2015 sim, Stephanie. O 2015. O livro dele chama-se Direito Constitucional, né? Ano 2015. As páginas eu citei para você aí durante nossa fala, né? Então é isso. Se a gente não concorda, a gente tem que pensar em uma nova Constituição, se não está sendo suficiente.
certo? Porque vamos voltar lá para o estudo constitucional. A gente estudou que a nossa Constituição é rígida. Ela trouxe normas que podem ser mudadas por um processo difícil e é super rígida no sentido que tem normas que não podem nem ser mudadas. Isso é a rigidez constitucional. Isso não pode ser quebrado em uma simples decisão judicial, porque é cláusula pétrea. Quando a gente fala de poder constituinte difuso, que é a mutação constitucional, isso é o STF fazendo o quê? O que é a mutação constitucional que a gente aprendeu lá atrás em Constitucional 1, quando a gente falou de poder constituinte difuso? A gente vê que o poder judiciário, através do STF, tem o poder de mudar a Constituição. O que é que ele faz? Ele não altera o texto da lei, mas ele dá uma nova interpretação à lei. Entretanto, como eu li no próprio livro do ministro, isso não pode contrariar o que está já expresso na Constituição como determinações expressas. Entende? Isso é feito, gente, para quando há lacuna ou para ampliar direitos, nunca para usurpar direitos. Certo? Então, além disso, aquela outra reflexão que eu coloquei um pouco atrás, a importância dos mecanismos de crise. Por que o legislador criou o estado de sítio? Por que o legislador criou o estado de defesa? Por que ele criou a intervenção federal? Vamos refletir nisso. Por quê? Agora, por que os estados e municípios não têm essa competência? Deveria ter? Aí já é outra discussão. Eu, por exemplo, eu sou um defensor do município. Eu acho que o nosso pacto federativo não é legal. Eu acho que tinha que ter uma nova Constituição, não agora, obviamente, não estou pedindo para convocar uma nova Constituição, não, viu, gente? Mas estou falando que, em caso de uma nova Constituição, nós deveríamos ter uma readequação do Pacto Federativo. O nosso município tem pouca competência. Deveria ter mais competências, porque é ele que está à frente de todas as mazelas. Quem primeiro nos administra e nos serve, quem é? São os municípios. Então ele está à frente, ele é o primeiro. Mas a União, ela com quase todas as competências, essas competências diminuem um pouco para os estados, diminui mais ainda para o município, é tanto que a gente chama o município de primo pobre da federação. A gente poderia repensar nisso, poderia. Mas, por enquanto, não, porque é o que a gente tem posto, né? Então, o que é que eu falei para vocês? O direito administrativo, ele caminha dentro de uma orientação legal, sobretudo a constitucional, que é a lei maior. Então, ele não pode fazer nada à revelia da lei, gente. É o princípio da legalidade. Isso é o controle do nosso agente público. É assim que a gente controla a atuação deles. Se com esse controle já existe tanta corrupção, imagine se não tivesse esse controle. Entende? Então, eu disparo, né? Eu começo a. Tanto que às vezes eu nem vi todos os comentários aí. Tem muita gente que pode ter falado alguma coisa eu não vi, mas depois o professor Guilherme pode me ajudar nesse sentido, né, professor? A trazer esses questionamentos, porque para mim esse debate vai ficar mais rico assim, né? Com os contraditórios. Então, a reflexão que eu quero deixar para vocês, gente, é essa. Né? Eu falei, professor Guilherme, professor, minha palestra é 50 minutos, no máximo uma hora, porque eu quero ver se o público vem para o debate. Porque a nossa ideia é trazer a reflexão. Se não estiver legal da forma que está, a gente precisa repensar um novo direito. Mas a gente não pode criar esse novo direito com uma canetada. Tem que convocar o nosso legislativo. Se for Constituição, convocar a Assembleia Constituinte. Se for leis, colocar nosso legislativo que aí está para trabalhar. Não é com canetada que a gente resolve isso. A gente tem um direito posto. Volto a falar para vocês. A relativização do direito é uma porta aberta para a ditadura, para totalitarismo, para absolutismo. Já vivemos tempos sombrios, não podemos permitir que isso volte. A gente só pode realmente condenar esses políticos que estão aí, que a gente contesta tanto, que eu não quero nem entrar nessa questão, porque senão escolhemos todo mundo. Né? Eu acabo, no fundo, eu vou acabar não tendo lado nenhum, que eu vou acabar escolhendo todo mundo. E que a gente, é uma discussão que para a gente não serve. A gente tem que pensar no nosso sistema jurídico. A gente tem que preservar nossa Constituição. Tem que preservar. Temos que ser um defensor do direito constitucional, porque é isso que vai fazer com que nossa nação funcione da melhor forma possível. Ok, gente? Muito obrigado. Vai desculpando esse jeito
expansivo de falar. E estou aqui aberto aos debates, à disposição dos colegas para que a gente possa discutir e possa conversar sobre o assunto. Rafael. Quando o homem É sobe. rápido, mas é intenso, né? É rápido, mas é intenso. Eu estou vendo aqui agora que a colega falou que está explicado. O livro é 2015, ele tomou posse em 2016. Mas vale lembrar que o livro continua tendo edições novas. Eu que fiz questão de não comprar mais. Eu que não quis comprar mais. Mas tem edições novas. E se você for. Eu tenho aqui também um livro de Gilmar Mendes. Não é diferente, não, gente. Até porque o direito constitucional não mudou. Apesar de estarem tentando inventar um novo direito constitucional. Pois é. A gente tem aqui, olha, eu anotei 3 perguntas. Perguntas mesmo, só fizeram 3. Tem muitos comentários, né? Vários. Teve até uma discussão paralela aqui entre Dinael e, deixa eu pegar o nome aqui, Boa, Dinael e Marcondes. Discussão é sempre bom. Os homens gostam. Mas Dinael tinha perguntado antes, Rafael, ele fez na realidade 2 perguntas e acabei juntando aqui para você responder de uma vez. Ele pergunta: um princípio pode ser contrário à lei? E se a lei não estiver alinhada com a moral e a ética? Ótima pergunta. Primeiro, o nosso direito precisa andar em consonância, né? Os nossos princípios eles precisam estar aí em harmonia com o direito. A lei, gente, ela é a regra, ela é a norma. O princípio entra aí como intérprete, como auxiliar. O que está sedimentado na lei é o que tem que ser obedecido. Daquela regra pode-se mudar a norma a partir da interpretação pelos princípios. O princípio pode mudar a norma, porque ali você tem um texto legal, que ali é uma regra. A partir do momento que essa regra é interpretada à luz de vários princípios, a norma pode se modificar. Mas o que eu estava querendo chamar a atenção é o seguinte: tem situações que não deixam margem para isso. Tem situações que é determinação expressa, que não é questão principiológica. Se a gente levar para o Brasil tudo por uma questão principiológica, a gente não vai ter segurança jurídica. O que eu ouvi em Portugal, o que eu ouvi na Espanha, fazendo apresentação de trabalhos, foi justamente isso, que no Brasil não existe segurança jurídica porque nós somos extremamente principiológicos. Isso é verdade, não tem como negar. Guilherme, o senhor, professor, como advogado, quantas vezes você viu decisões totalmente o mesmo objeto, tudo igualzinho, um juiz decidiu de um jeito, outro do outro? Porque um juiz se baseou em um princípio, outro se baseou em outro princípio. A gente não tem segurança jurídica, a gente não sabe o que esperar. Então, não é tudo. O princípio não é para tudo. Tem coisas que são determinadas que tem que ser daquele jeito. E aquilo ali não pode dar uma regra diferente. Agora, outras coisas já fica com o campo aberto. Essa determinação, por exemplo, da restrição da lei de locomoção, não deixa dúvidas como tem que ser. Agora, a interpretação de lei de locomoção aí é outra história. Como, por exemplo, teve o caso do macaco, aí você vai dando outras interpretações, tal. Aí são outras histórias. Agora, a pergunta dele da moral, da ética, que é extremamente importante, o que tem que haver, gente? Tem que haver uma declaração aí de quê? De inconstitucionalidade de uma lei dessa. Se uma lei não é ética e imoral, essa lei tem que ser retirada. Mas enquanto o vigor dela, né, ela tem que ser retirada da nossa obediência. Porque enquanto ela estiver existindo, infelizmente, a gente vai ter que obedecer. E vão surgir mais processos contestando, e vai, inclusive, fazer com que o próprio judiciário fique abarrotado, né? Então, essas leis realmente não devem existir. Ou não deveriam, né? Assim como decisões imorais não deveriam existir, né? Alfeu está te perguntando aqui, olha. O que o estado de calamidade repercute no direito administrativo? E aí ele cita como exemplo o que tem sido decretado em Itabuna. Perfeito. Alfeu foi nosso aluno, bacharel em Direito, nosso ex-aluno. Pelo menos eu não conheço muitos Alfeus, né? Então eu estou julgando que sim. Que eu não... Se for Alfeu, Gabriel, né? Gente, é o seguinte.
O estado de calamidade pública é um decreto administrativo de competência, inclusive, dos prefeitos em geral. Eles têm competência para isso. Obviamente que eles vão ter que seguir aquilo que as leis permitem que ele faça. Ele não pode ir além daquilo. Agora, me preocupa muito, viu, Alfeu, a repercussão na administração pública de fato disso. Sabe por quê? Porque esses estados de calamidade pública abrem espaço para tanta coisa, abre espaço para tanta relativização de coisa, abre espaço para tanta licitação dispensada, inexigível, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, né? É complicadíssimo. Então, a gente tem que analisar situações para saber realmente se aquilo ali está sendo necessário para conter realmente a pandemia ou estão querendo um salvo-conduto para tomar decisões que não conseguiriam sem esse decreto. A gente tem que analisar isso, o que eu não vou saber te dizer, porque eu teria que estar dentro da prática administrativa para saber. Estou apenas levantando hipóteses, não acusando. E aí tem uma pergunta provocativa de Stephanie. Ela fala assim, e quando nossa instabilidade... Do ano, né? 2016, 2015. Stephanie é nossa aluna do Noturno e ela é chegada a uma polêmica. E quando nossa instabilidade parte dos nossos guardiões da Constituição, o que fazer? Aí nós temos o famoso crime de responsabilidade que vale para eles também. O que vale para o presidente da República também vale para eles, também vale para o nosso legislativo, né? Vale aí para o nosso alto escalão. Crime de responsabilidade. Mas aí, gente, a gente sabe que não vai acontecer. Mas pode ter um impeachment de um ministro do STF? Pode. Eu aproveito essa pergunta dela para fazer um comentário. Como estudante de direito, como fala estudante de direito, é estudante acadêmico, ainda que está cursando o curso de direito, ou já formaram, que a gente não deve ser estudante nunca. Eu estou falando estudante lato sensu. Como estudante de direito, nunca abram a boca, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não sou ninguém não para estar dando conselho a vocês, mas nunca abram a boca para dizer que o STF tem que ser fechado. Nunca. É uma instituição democrática importantíssima. Como eu falei aqui da importância do legislativo, também é importantíssimo, mas nós precisamos acordar e criar, o Brasil precisa se unir nesse sentido, os juristas, e criar uma teoria da inconstitucionalidade das decisões do STF. Porque é necessário que eles tenham limites que não estão tendo. É necessário. Quer dizer, então, que eles podem fazer o que bem entender, tomar a decisão que quiser? Não, não é assim. Não é dessa forma. Aí, novamente, eu volto a repetir, né? Estou falando de alguma decisão específica? Não estou falando de nenhuma decisão específica. Eu estou falando que qualquer decisão, ela pode sim ser analisada por nós, e se porventura ela realmente seja flagrantemente inconstitucional, tem que começar a acontecer um movimento nesse sentido. Um movimento jurídico. Não estamos falando de fechamento, nada disso, porque é o maior absurdo quem fala em fechamento de qualquer instituição democrática. Qualquer uma. É o maior absurdo. Entende? Então, um movimento jurídico nesse sentido. A gente precisa ter uma segurança jurídica nesse país. É o que eu defendo. Eu estou procurando aqui, Rafael, você falando a respeito disso, né? Eu lembro que tem um livro do professor Carlos Walder, né? Que é chamado O STF contra a Constituição. E eu estou verificando aqui para ver se ele infelizmente não está disponível aqui no formato digital aqui na... Ou seja, não é um livro de agora, não é dessa composição da STF, é de outra composição. Isso, então, ainda é de outra composição. Essas discussões não são novas. Tá vendo aí, gente? Isso. Tá vendo? Uhum. Eilan acabou de falar aqui assim, que a ADI vai ser julgada pelo próprio STF. Então é isso que eu tô falando. Tu acha realmente, se eles já tomaram essa decisão, você acha realmente que eles vão dizer agora que a decisão deles foi inconstitucional? Não vão. Não vão dizer. Eu não espero nada nesse sentido. Eutália está aqui perguntando. Eutália está perguntando aqui. Referente à decisão do STF, deixa eu colocar ela aqui. Referente à decisão do STF sobre a negação do pedido de Bolsonaro para os decretos, já que fere os direitos constitucionais, eu acho, né? Qual a sua opinião? Lembrando também que teve uma razão processual, né, para a negação do pedido de Bolsonaro. Isso não houve julgamento de mérito. Não entrou no mérito. Então por exemplo,
Teve uma aluna agora, recentemente, só para analogia, só como analogia, para a gente entender isso aí, que vai falar de uma decisão do STJ que declarou que o infiel poderia perder a pensão alimentícia. Aí queria fazer uma monografia nesse sentido. Eu falei, tudo bem, vou ler. Para ler orientar primeiro, eu vou ler a decisão. Quando eu fui ler, era processual, não era mérito. Não entrou no mérito. Então, não entrou no mérito da infidelidade, entende? Então, mas, obviamente, que a minha opinião é que eu já dei aqui, que os decretos, cada um dentro da sua competência. E direito de locomoção não é competência de governador e de prefeito. Não é. Muitas questões para o pessoal pensar, né? Ir para a cadeirinha de pensar. Ô, Marcondes, se a gente cria um F2, não vai acabar nunca. Vai ter que vir um 3, vai ter que vir um 4, vai ter que vir um 5. Não é simples assim, não é simples assim. E também a gente precisa tomar muito cuidado, né, Rafael? Tanto nas falas quanto nas nossas convicções em relação às instituições, né? Sim. E a gente precisa compreender que uma coisa são as composições ou seres humanos existentes ali, em que você acertadamente falou a respeito da possibilidade de impeachment de ministros do STF. Mas nunca, em hipótese alguma, você falar em invasão do STF, de dissolver o STF ou qualquer coisa, porque é uma instituição que é uma das bases da nossa democracia. Assim como muitas vezes a gente fala, eu já ouvi muito em sala de aula, e talvez já tenha repetido isso também, em relação às próprias prerrogativas do advogado enquanto elemento essencial ao funcionamento da justiça. Quando você impede a ação do advogado, você também está impedindo o próprio exercício da democracia, do Estado democrático de direito. Né? Então, a gente precisa aprender no Brasil a respeitar as instituições, mesmo que você tenha uma série de razões para discordar politicamente, ou mesmo das decisões, quando a gente está falando, nesse caso, em decisões técnicas, de ordem técnica, nós temos toda a liberdade para discordar e de formular as argumentações nesse sentido, mas não ingressar também no campo da ilicitude quando a gente fala em relação às nossas instituições. E aí a gente fala governos de Estado, prefeituras municipais, presidência da República, os parlamentos em geral, né, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional, os tribunais, Tribunal de Justiça, o STJ e o próprio STF, e por aí vai. Nós precisamos aprender a respeitar as instituições. Né? Elas estão acima das pessoas. Inclusive não fazer acepções pessoais, né, professor? As razões pessoais daquele ministro do STF, eu não conheço ele, eu não sei. Quem sou eu para dizer se ele está sendo parcial ou não? Eu acho que foi ontem que Moro foi julgado pelo STF parcial, não foi isso? Foi ontem? Isso. Eu assisti uma parte. O que impede que o ministro do STF também esteja sendo parcial em algum momento? Não sei, mas é possível. É possível. Claro. Mas quem avalia isso? Quem julga isso? Quem vai controlá-los? É esse o grande X da questão. Por isso que eu falei, eu trago mais reflexões do que soluções. Aí, Leonísia falou assim: esperar do governo federal, a situação fica pior. Mais um motivo para problematizar mais ainda. Então, será realmente que, diante de situações como essa, em vez de tomarmos medidas legais contra o governo federal, a gente vai abrir mão dos nossos direitos individuais? Entende? É complicado. Esse assunto não é simples. Eu não vim aqui trazer soluções, eu vim confundir a cabeça de todo mundo. Até mesmo porque, como você falou, né, não é simples, a complexidade é muito grande. Nós estamos vivendo um momento de complexidade intensa, né? Nós vamos entrar aí na questão de sopesar princípios, sopesar direitos, né, direitos e garantias, e tem sido muito complicado, né? Até mesmo porque, infelizmente, quando você fala a respeito da questão mesmo da responsabilização pelo crime de responsabilidade, nós temos aí, infelizmente, um legislativo que tem se tornado leniente nesse sentido.
né? Esse é um grande problema. A discussão que Marcondes trouxe agora ali é uma discussão extremamente relevante, né? Abrir mão do direito individual e do coletivo. Isso aí, Marcondes, inclusive, está dentro, em prol, né? Está dentro da regra de interpretação constitucional, né? Que o coletivo vai prevalecer. Isso está dentro da regra de interpretação. O individual só e no direito administrativo é a mesma coisa. O individual só prevalece como exceções. Só que nós estamos falando de situações que não necessariamente são individuais ou coletivas, porque olhe bem, quando eu estou falando de um direito individual de locomoção, eu estou falando que existe inúmeras medidas que podem ser tomadas, mas que os nossos governantes não querem ter o trabalho para isso e preferem fechar tudo. Eu não estou dizendo que não teria que chegar um momento de ter que fechar tudo, não estou dizendo que teria que estar... Vamos falar de eleição? Olha a primeira onda do Covid. A gente nem bem saiu da primeira onda, liberou campanha política, esqueceu o Covid parou de existir, até os números sumiram. Quer dizer, então, que por uma conveniência, dinheiro do fundo partidário, que ninguém queria perder, aí parou tudo, né? Aí pode abrir o comércio, pode ir para a rua fazer paredão, né? Eu recebi mais vídeos de várias cidades correndo atrás de paredão ali com o digo do candidato. Então ali podia, né? Mas agora, eu sair depois das 18 horas na minha cidade para comprar alguma coisa, eu não posso. Porque tá tudo fechado, tá lockdown. É complicado. Tem uma pergunta de Eilan aqui, ó. Professor, você acredita que a OAB deveria ser atuante nesse sentido, dos abusos do STF Eilan, contra a Constituição? Eu pago muito caro pela minha OAB, Eilan. Eu pago muito caro por ela. E eu não vejo uma prerrogativa minha ser defendida. O presidente da OAB Nacional só quer defender o que não tem interesse da classe. O que é interesse da classe, ele não defende. E aí entra aquela história, né? A OAB não está fazendo o mínimo. Então eu não quero nem saber se ele deveria fazer ou não deveria. Ele não está defendendo nem a prerrogativa. A gente sabe muito bem que tem advogado sofrendo aí em relação ao judiciário, sofrendo nas lides criminais, sofrendo em qualquer lugar, e não vê a OAB se manifestando. Agora teve um caso do Felipe Neto que a OAB pediu que todo mundo se manifestasse porque estava atrás do Felipe Neto. Agora, quando eu, Rafael, que estou lá com minha prerrogativa sendo ofendida, eu não vejo a OAB se movimentando. Eu não vejo. Então, eu prefiro não me responder, Joelho. O Feu está dando aqui um depoimento, ó, dizendo que Rafael bate no STF desde a época que eles não estavam nos holofotes como agora. Pois é, rapaz. Para depois ninguém me acusar que eu estou fazendo isso agora, né, Feu? Muito obrigado. Gente, a conversa, o negócio aqui rendeu, né? A gente está quase aqui no limite do nosso É uma conversa perigosa para uma aula pública, viu? A gente tem que medir um pouquinho, né? A gente tem que ir controlando. Aplicar os pesos e os freios. Já ia falando errado. A gente se distrai, entra na conversa aqui. Núbia, ó, professora Núbia. Núbia, eu não sei se você conheceu Núbia, ali do Núbia da área de contabilidade, professora, está fazendo doutorado agora e se formou em Direito, sendo coordenadora de colegiado, né? Isso só pesar, Núbia. Aí, obrigado. Tá vendo? Afastado do doutorado. E Núbia está aqui falando da montagem dos hospitais de campanha. Olha a vantagem de você decretar um estado de calamidade. Aí faz esses hospitais, faz tudo, depois tudo some, um dinheiro danado gasto, e agora tendo que fazer tudo de novo. Pelo amor de Deus. Essa estrutura não poderia ter durado a pandemia inteira? Dinheiro para manter é outra discussão. Mas você retirar a estrutura e depois ter que pagar ela toda de novo? Em alguns lugares, na própria Bahia, foi mantida a estrutura,
foi desativado, mas mantida algumas estruturas, né? Salvador, alguns hospitais foram... É o sensato, né? É o sensato você manter a É o mais estrutura, né? sensato. A pandemia não Isso. acabou. Aí depois fica com a canequinha na mão, dizendo que Bolsonaro não está dando dinheiro. O professor Guilherme sabe que eu não sou defensor de Bolsonaro. Não venham me confundir minha fala. Minha fala são extremamente imparciais. Então aí fica a canequinha na mão e ele não está dando dinheiro. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não tem que dar, mas tem que fazer as coisas da forma certa. Olha o princípio da eficiência, gente. Artigo 37. Está sendo gerido. Os bilhões que foram investidos nessa pandemia para a contenção do Covid está sendo gerido com eficiência. É um princípio obrigatório. Se não está, tem que começar a responsabilizar todo mundo. Tem que começar a responsabilizar o povo, os gestores. Está sendo gerido com eficiência esse dinheiro? Eu creio que não. Porque se tivesse, a gente não estava faltando UTI. Ficar gastando com propaganda é um gasto com médico, gasto com enfermeiro. Realmente tem algumas coisas que vão saindo daquilo que a gente espera, né? Em relação à própria eficiência, o dever de probidade, o equilíbrio nos... Eu não vou falar nem gastos, porque você colocar o dinheiro na saúde e colocar bem empregado não é gasto, é investimento. É investimento, né? Então, infelizmente... e a gente entra assim naquela velha discussão, né? Eu costumo dizer que, a grosso modo, eu não posso dizer agora em relação aos cortes orçamentários que têm ocorrido, né? Principalmente de 2017 por aí para cá, 2017 para cá, tem sido muito severos. Mas durante um bom tempo da nossa história, eu costumava dizer que não faltava dinheiro para a educação e para a saúde. O que a gente tinha era dinheiro mal versado. Porque, principalmente nos municípios, a gente tem a saúde e a educação aos frangalhos, mas nós temos os secretários muito bem abastados. Secretários e staff das secretarias, muito bem. Né? Mas a educação e a saúde... Isso é o princípio da eficiência que eu evoquei. Isso é o princípio da eficiência que eu evoquei. Temos dinheiro, mas estava sendo mal versado. A aplicação estava sendo totalmente incorreta, né? Enfim. E claro que esses fatos não retiram de nós a nossa responsabilidade pessoal, né? E a gente não pode esquecer dos nossos cuidados pessoais em relação ao nosso comportamento, ao comportamento para com os nossos semelhantes, né? O uso o distanciamento social, a máscara. Obedecer minimamente é aquela coisa. Se eu não tenho o que fazer na rua, eu vou bater perna para quê? Para quê, gente? Pelo amor de Deus. Isso. E se eu sei do risco tremendo de contágio em festas, esse negócio todo, é uma grande irresponsabilidade. Claro que é. E ali, uma aglomeração como essa, a gente pode tentar até inserir na questão do Código Penal. Diferente de uma pessoa que está indo ali cumprir alguma obrigação. E aí eu vou mais além. Lembra quando eu falei do que o Poder Executivo pode fazer sem ofender lei, sem ofender Constituição? Tem várias coisas. Uma delas você acabou de falar. Lembra de inúmeras leis municipais prevendo multa para quem jogasse lixo no chão? Sim. Por que não cria multa? Ilhéus, Itabuna, falaram aqui Bicuída agora há pouco, tem Alfeu ali de Floresta, Marcos Tajuípe, enfim. Por que não cria as leis municipais aplicando multa para quem tiver sem máscara na rua? Pois é. Existe uma série de caminhos administrativos e legislativos que podem ser tomados. E outra coisa, a gente não pode, e principalmente, né, que a gente vai tá num vídeo que vai ficar disponível, público, essa coisa toda, e a fala de Rafael não pode de forma alguma ser vista como alguém que está pregando a liberdade individual de forma irresponsável. Porque uma coisa é nós falarmos a respeito, né, das liberdades individuais para aquilo que seja necessário realizar. Outra coisa a gente outra coisa é a gente invocar a liberdade pessoal para fazer festa. Isso aí já vira esculhambação. Exato.
né, para fazer aglomeração em rua, esse negócio todo. Infelizmente, a gente tem, né, dirigentes que estão fazendo isso A gente tem que e sempre dando lembrar, um mau gente, exemplo. que a gente vive na liberdade civil, no contrato social. Não é liberdade ilimitada, né? Isso. Não é isso? Isso. Só para completar a sua fala. Só completar a sua fala. Sim. Núbia até falou aqui. Stephanie fala que não tem fiscalização, mas é isso que eu falei, Stephanie, lá no início, que não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço de colocar fiscais na rua. Lembra que eu falei do comércio, que podia controlar o comércio e tal? Não quer pagar o preço. Não quer perder voto. Vamos falar o português, claro, não quer perder voto, porque ali está diretamente na sua comunidade, né? Você indo diretamente em cima das pessoas, né? Isso. Núbia fala, ela está em São Carlos fazendo o doutorado dela e está falando em relação à austeridade, né? Em relação à fiscalização e multas. Tá vendo que tem como? Tá vendo que tem como? E ela complementando aqui, tanto para pessoas físicas como jurídicas. E aí você entra justamente nesse negócio. É muito mais fácil você jogar, sei lá, jogar para todo mundo sem você fazer aquele trabalho que seria, digamos assim, o trabalho cirúrgico. Fulano está descumprindo, fecha a loja. Isso. Pronto, acabou. Não fecha todas, fecha quem está descumprindo. É isso. Uma fiscalização séria. Para que mais aglomeração do que banco? Eu não vejo ninguém mexer em banco. E todo dia a gente tem visto, quem acompanha o noticiário, né, eu não vou fazer propaganda aqui de TV e de apresentador, mas tem uma conhecida apresentadora de uma conhecida TV que todo dia bate, que é um absurdo. Os bancos são as instituições que você pode ter a crise que for, nunca tem prejuízo. Você não viu, que esse prejuízo... Isso. O lucro 2020, não? O lucro 2020 aumentou em 2020. Todo mundo perdeu renda, né? Pois é. E aí você vê a situação complicada. Ou seja, você tem aí a questão do poder econômico, né, que se sobressai sobre a questão do interesse público, da primazia do interesse público. Né? Exatamente. Infelizmente. Então, essas são algumas discussões que são, né, discussões candentes que a gente pode continuar, né, na sala de aula. E só para encerrar esse raciocínio, a gente fala tanto mal de político, mas a pandemia estaria tudo resolvido se nós tivéssemos consciência. Se a população tivesse consciência, estava tudo resolvido. Não tinha que estar dependendo de ação pública nenhuma. Sim. E, infelizmente, isso também não é um privilégio brasileiro, né? A gente tem visto aí, infelizmente, que as pessoas têm sido... Mas, gente, eu quero agradecer demais aqui, né? A Rafael, a sua disponibilidade. A gente está chegando aqui ao limite do nosso, o limite do nosso tempo. Eu vou tornar a postar aqui o link para o formulário, né, de presença, para as pessoas irem lá, principalmente, né, os nossos estudantes. Stephanie está aqui, gostinho de quero mais. Eu vou acabar convidando o Rafael para ir ocupar um momento de aula nosso lado, Stephanie. Eu confesso que eu fico até enciumado. Não fico mais porque eu conhecer a competência de Rafael, da sua experiência, né, e da cumplicidade que a gente tem, né, um amigo, irmão, e ele tendo disponibilidade, nós vamos jogar ele numa aula normal nossa lá. Vamos. Tá aceito o convite. Tá bom, gente, muito obrigado. Rafael, umas palavras finais suas aí antes da nossa despedida. Gente, agradecer demais vocês pela participação, os comentários aí sempre ativos. Obrigado mesmo, é sempre confortante para a gente em tempos de pandemia poder ter esses debates, porque parece que dá a sensação, pelo menos, que estamos aglomerando, né? Nós que somos responsáveis e não fazemos isso presencialmente, podemos fazer virtualmente e dar um acalento aí nesses tempos tão difíceis, né?
Eu que tenho filhos pequenos dentro de casa, a gente realmente estressa, a gente vai ficando cansado, acaba trabalhando mais do que se estivesse indo para as ruas, e é um momento muito difícil. Então, quando eu trago essa discussão, nós estamos trazendo discussões jurídicas, não estou trazendo discussão moral, não estou trazendo discussão ética, não sou a favor de mobilização social, presencial, para ir reclamar dessas coisas, não sou. Reclamações jurídicas virtuais, através de petições, através de discussões como essas aqui, mas a gente precisa se colocar no papel de cidadão, a gente precisa ter lucidez ao analisar a nossa Constituição, por mais que a gente não concorde com algo, mas é aquilo que está posto como direito. Se não está bom, gente, a gente tem que repensar o nosso direito. Mas se a gente começar a permitir que aqueles que estão lá nos três poderes façam as coisas da maneira que eles bem entendem, onde é que ele vai parar? Onde é que esse país vai parar? Será realmente que Bolsonaro pode ir lá com a canetada e fazer o que bem quiser? Os ministros da STF podem, nas decisões, fazer o que ele bem quiser? O Legislativo pode se reunir e fazer o que ele bem quiser? Não. A nossa Constituição, lembra bem que ela deixa lá no artigo 1º a resposta a todos os nossos questionamentos. Lá está assim, né? A República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se um Estado democrático de direito e como fundamentos. Aí um desses fundamentos dignados da pessoa humana, no final ele vem e fala todo o poder emana do povo. Por que eu estou citando esse artigo? Porque esse artigo é todinho falando de interesse público. Nós somos os donos do poder. Primeiro, quando fala que nós somos uma república, res pública, coisa pública, nossa forma de governo é público. Quando fala de Estado democrático, direito, democracia, governo do povo, nosso regime de governo é público. Dignidade da pessoa humana é o princípio central, o núcleo do direito. Nada pode acontecer se não for em prol de nós, cidadãos. E todo poder emana do povo. Então, eles precisam respeitar lógico que não vontade lunática, vontades ilusórias, vontades ilícitas, mas as nossas reais necessidades, nossas reais necessidades. Então, não é tomando medidas drásticas e esquecendo de cuidar. Ou uma reflexão. Pronto, vou fazer uma analogia. Outra polêmica que é só para encerrar e não vamos entrar nela. Cotas raciais, sou totalmente a favor de cotas raciais, não estou falando mal delas. Mas o que foi que falaram lá no iniciozinho, professor Guilherme, quando criaram as cotas raciais? Vamos fazer aqui como um paliativo para a gente ir trabalhar na educação, melhorando ela, para que as pessoas tenham uma educação melhor, tenham melhor acesso. Gente, a gente sabe que o Brasil não funciona dessa forma. Eles vão fazendo. Claro que tem que existir, tem. Eu não estou sendo contra essa cota, só estou querendo mostrar que eles criam situações apenas para se livrar daquilo que realmente eles deveriam fazer. É disso que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que não deve existir, novamente, não me interprete mal. Deve existir. Eu sou a favor, já entrei com processos para alunos em relação a cotas, de graça, inclusive. Então, não estou falando disso. Mas estou falando que eles acabam não fazendo o que deveriam fazer, que era a melhoria da educação. A mesma coisa em relação à saúde. É medida drástica. E estão fazendo o que com a saúde? Estão melhorando nossa saúde, gente? Então, a gente precisa ter lucidez, a gente precisa realmente avaliar o que está acontecendo no nosso país, e a gente precisa progredir. Pelo amor de Deus, não vamos regredir. Não vamos ficar voltando nem ao passado próximo, nem ao passado recente, atual, que daqui a pouco vai ser passado. Vamos para frente. Vamos pensar para frente. Vamos pensar em gente nova, para ver se a gente consegue botar esse país para frente. Só para a gente atualizar aqui os números, nas últimas 24 horas foram 1.999 óbitos, com 89.414 casos confirmados, isso em número de 24 horas, né? E hoje, ao todo, 300.675 mortes. Aqui, eu acabei de pegar num site aqui, Olhar Digital, pelos números divulgados pelo Ministério da Saúde. Né? Então, gente, vamos nos cuidar. Fique em casa. Fique em casa. Só saia isso, por necessidade. Use máscara. Trabalho, tomando as devidas precauções. Isso, use máscara, mantenha distanciamento. Continue higienizando as mãos. Né? Todo cuidado é pouco. Né? E, Rafael, mais uma vez... Faça como eu. Tá na fila e nego encosta em você, e branco também encostou. Se afaste.
Por É. favor, mantenha o distanciamento. Eu peço na mesma hora. Comigo não tem essa, não. Vamos tomar os cuidados necessários. Isso mesmo. Rafael, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, né, e por emprestar aqui a sua sabedoria e seu conhecimento aqui para a gente. E para você que estava, né, que nos acompanhou até agora, muito obrigado também, certo? E a gente vai se encontrando, né? A gente vai se encontrando nas redes e também nas salas virtuais. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aqui ao professor Marcelo da UNEB, que pediu aos seus alunos que estivessem aqui, seus estudantes, que estivessem aqui com a gente. Alguns participaram, alguns se manifestaram Um aqui. abraço aí, Dei pessoal da meu UNEB. abraço. Alguns professores. O IFTC também estava presente. Pois é, os alunos da FTC, né, o professor Oscar, que esteve aqui, professora Núbia, né, Leonísia, que é professora também aposentada, né, da rede pública, né, e esteve aqui e tal, e, poxa, né, tanta gente boa que esteve aqui, né, participando, Marcos alguns... Souza, um abraço. Marcos Souza também, um grande abraço, não sei se ele ainda está aí, tá? Mas muito obrigado, obrigado também. Nani Souza dizendo aqui, ótima live, parabéns aos professores. O Neb na área, nossa co-irmã. É Valença, Salvador, de onde é? Professor Marcelo, eu não sei. Nani, qual é o campus? Diga aí qual é o campus. Possa ser, eu acho que Marcelo é de Valença. Valença, né? Ó, aqui o Neb e Piauí. Professor Marcelo Neves, é de Piauí. E Piauí, pronto. O Neb e Piauí, maravilha. Tá bom, gente. Fabiola aqui, Fabiola Meira. Gente, muito obrigado mesmo. Eu tenho que encerrar porque eu vou sair daqui e eu vou sair para uma aula. Valeu, professor. Muito obrigado mesmo. Gente, um abração para vocês. Se cuidem. Muito obrigado a todo mundo.